Eclesiastes capítulo 3, certamente, se não é o capítulo mais conhecido, é um dos mais conhecidos e citados desse livro de Eclesiastes. E nós vamos hoje caminhar pelos primeiros 15 versículos do capítulo 3. E ele já começa trazendo um dos versos mais conhecidos do livro. Tudo tem uma ocasião certa e há tempo certo para todo propósito debaixo do céu. Bem, nós chegamos a um momento do livro que é muito desafiador. É o momento em que Salomão vai nos colocar diante dos tempos dessa vida. E quando ele começa a dizer que há tempo para todo propósito, é de fato um contraste, porque nós fomos criados para a eternidade. E essa é a razão pela qual sempre nos parece que falta algo, tá? Nós que fomos criados para a eternidade, não somos preenchidos pelo tempo. Me lembro de um educador norte-americano chamado Horace Mann, e ele escreveu certa vez: olha, eu perdi ontem, em algum momento entre o nascer e o pôr do sol, 2 horas douradas, cravejadas, adornadas de 60 minutos de diamantes cada. E eu não ofereço recompensa, porque se foram para sempre. O fato é que Deus instituiu o tempo e nós estamos vivendo nesse tempo, mas é claro, nós temos como destino a eternidade. E Eclesiastes escreve aqui, o pregador escreve, 28 tempos, 4 sessões de 7 tempos cada. E ele vai mostrar aqui que o tempo ele serve para muitas questões da nossa vida. Primeiro, ele vai mostrar que o tempo ele extermina da nossa mente a falsa ilusão da nossa infinitude. Ele diz assim: há tempo de nascer e tempo de morrer. Ou seja, não há ninguém que não vá passar pela morte. Há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar. Ou seja, o que ele está mostrando aqui, o tempo sempre nos avisa que somos finitos. Nós não só plantamos, mas também arrancamos. Nós nem sempre passamos pelas curas, por vezes a morte chega, nem sempre conseguimos apenas edificar, por vezes temos que derrubar, e é claro, antes de tudo isso, há tempo de nascer e tempo de morrer. Portanto, ele nos desengana quanto à nossa finitude. Mas ele também nos mostra aqui que não há felicidade a qualquer custo. No versículo 4, ele diz o seguinte: há tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Se você abrir as redes sociais, você verá que elas estão cheias de pessoas miseravelmente felizes. Elas sorriem para as selfies, não é? Mas choram para o espelho e para o travesseiro. Elas não entendem que há tempo de rir e há tempo de chorar, que nós passamos inevitavelmente debaixo do sol por esses tempos na nossa vida. Nós também, além da finitude que nos assola aqui, não é? Nós não somos infinitos nesse sentido temporal, né? Nós não temos a felicidade a todo custo e nós não temos a paz também aqui, buscando como o mundo dá essa paz. Apenas sabemos, né? Apenas Deus pode trazer a paz. E ele vai usar verbos aqui, tempos, que mostram isso. No versículo 5 até o versículo 7, ele diz que há tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar,
tempo de deixar de abraçar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de jogar fora, tempo de rasgar, tempo de costurar, tempo de ficar calado, tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Até o versículo 8. Isso é até o 7, mas é até o 8. Ou seja, você percebe aqui que nem sempre é possível ajuntar, nem sempre é possível abraçar, nem sempre é possível buscar, nem sempre é possível guardar, nem sempre é possível costurar, não é? O que o texto nos mostra é que os tempos difíceis também chegam e nem sempre podemos fazer essas coisas. É hora, às vezes, de espalhar, é hora, às vezes, de deixar de abraçar, é hora, às vezes, de perder, às vezes é hora de rasgar, às vezes é hora de falar e não de ficar calado, e às vezes é tempo de odiar. Mas tempo de odiar, sim. Primeiro você precisa odiar o que Deus odeia. Você precisa odiar o pecado, odiar a mentira, odiar a injustiça. Amar essas coisas é ter semelhança não com Deus, mas com Satanás. E há tempos de guerra, e nem sempre tempos de paz, não é? Às vezes a paz e às vezes a guerra, e por vezes as guerras, elas são inevitáveis e estão aí acontecendo de tal maneira que isso não pode ser negado. E ele então faz um questionamento no verso 9. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Lembra que ele está falando da vida debaixo do sol. E ele vai dizer o seguinte, olha, verso 9, eu tenho visto uma tarefa difícil, verso 10, uma tarefa difícil que Deus deu aos homens para nela se ocuparem. Até que ele explica o que é. No verso 9, ele sai do tempo para falar de coisas eternas. Tudo o que ele faz, diz o texto, é apropriado a seu tempo. Também colocou a eternidade no coração do homem. Mesmo assim, ele jamais chega a compreender inteiramente o que Deus faz. Olha só, que coisa linda aqui. Ele diz que Deus fez o tempo, mas que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Mas mesmo assim não entende o que Deus faz. Por quê? Porque ele ainda não chegou na eternidade. Ele é essa mistura de finito e eterno. Ele é essa mistura de tempo e eternidade. E essa é a razão pela qual o tempo não pode preencher o vazio da alma. Diante de um Deus eterno, nós só podemos desfrutá-lo e compreendê-lo pelo Espírito eterno que foi dado a nós. E eu estou falando agora do Espírito Santo, não é? Que concedeu para nós a eternidade. Não é? Nós recebemos o Espírito Santo quando recebemos a vida eterna em Cristo Jesus. Mas a gente sente esse aroma do que a gente ainda não vê. A minha filha Raíssa, ela disse certa vez, pai, gosto muito de praia. Mas ela ainda não tinha ido à praia na época. Então ela disse, o senhor me leva à praia? Eu nunca fui. Veja, ela gosta muito, mas nunca foi. Os crentes podem dizer que amam o céu, mas ainda não chegaram. Que amam as coisas eternas, mas ainda não as conhecem. Portanto, é muito importante que a gente entenda a diferença de tempo e eternidade, porque nós não podemos viver aqui como se durássemos para sempre. O senso de finitude é aquilo que nos faz agarrar forte na mão da providência. Nós estamos entre o tempo e a eternidade, e é isso que vemos dos versos 12 a 15. Ouça isso. Compreendi que não há felicidade para o homem a não ser alegrar-se e fazer o bem enquanto vive. Compreendi também que poder
Comer, beber, desfrutar do seu trabalho é um presente de Deus. Eu sei que tudo que Deus faz durará eternamente e nada se pode acrescentar a isso e nada se pode tirar. Deus faz isso para que os homens o temam. O que é, já existiu, e o que há de ser, também já existiu. Deus trará de novo o que já passou. Veja só, que coisa impressionante, coisa linda. Ele fala mais uma vez aqui sobre a nossa finitude, sobre o fato de não encontrarmos a eternidade no tempo, a felicidade no tempo, e de que o melhor que temos a fazer aqui é comer, beber, desfrutar do trabalho e essas coisas como presentes da parte de Deus. Elas não são fim em si mesmas, mas elas são presentes. Ou seja, querido e querida, talvez você esteja aí tentando encontrar um meio de ficar mais rico, ou mais famoso, ou ter mais isso ou mais aquilo. E olha só que perigo. Às vezes você está diante de um prato de comida, que é uma dádiva que Deus te deu para hoje. Você está cercado dos seus familiares. E de repente você engole aquela comida. Você fala no celular enquanto come, ignora os seus que estão ali, sai da mesa como se não tivesse acontecendo nada para resolver uma coisa que vai acontecer amanhã, sabe-se lá, Deus, se vai acontecer de fato. Aí você já perdeu a beleza, você já perdeu a alegria de desfrutar daquilo que Deus já te deu. Quantas pessoas assim, gente? Quanta gente correndo atrás do ouro e, de alguma maneira, perdendo o agora. Porque quem perde o agora fica sem memória. É verdade. Amanhã você vai tentar lembrar o que aconteceu hoje, você não sabe. Porque você comeu, você engoliu a comida de maneira tão desastrosa que você não viu a beleza do arroz, do feijão, de uma proteína, de uma verdura, de algo que Deus te concedeu ali. Ok? O pai da igreja, um dos pais da igreja, chamado Dídimo, o cego, usou certa vez uma ilustração, né, para falar sobre esse assunto, e ele nos compara, por vezes, como um barco à vela. Aquele barco que não encontra o seu capitão, mas sabe que tem alguém pilotando o navio. E Dídimo escreveu assim: o próprio Deus, diz o texto dele, administra o cosmo e cuida dele. Quando você vê um navio que está sendo pilotado e que mantém o curso, você entende a ideia de um piloto, mesmo que ele não seja visível. Semelhantemente, o Criador é conhecido por suas obras e pela ordem de sua providência. Ou seja, se Deus tirasse as mãos do leme da história, do tempo e do espaço, nós estaríamos completamente perdidos, mas é a mão da providência que guia a tua vida, assim como guia a história. Aliás, falando em providência, eu quero te apresentar um livro que eu já tinha em e-book, mas acabei adquirindo em material físico, que é esse livro aqui, olha, Providência, de John Piper. John Piper dispensa apresentações, não é? E ele traz aqui, página 437, a história de um missionário que serviu na Índia e no Irã, chamado Henry Martyn. E Henry Martyn morreu com 31 anos de idade, não é? Dia 18 de outubro de 1812. E ele traz a história, um breve relato, na verdade, de Martyn, e de um pedaço de texto do seu diário pessoal, que ele escreveu no mês de janeiro, no ano da sua morte, ou seja, janeiro de 1812. E Henry Martyn escreveu assim: conforme todas as aparências, este
ano será mais perigoso do que qualquer um que já tive. Mas se eu viver para completar o Novo Testamento persa, minha vida depois disso terá menos importância. Se a vida ou a morte for meu quinhão, que Cristo seja engrandecido em mim. Se ele tiver trabalho para eu fazer, não posso morrer. E Piper comenta, ele diz assim, frequentemente isso tem sido parafraseado como eu sou imortal até que a obra de Cristo para mim esteja terminada. Isso é algo profundamente verdadeiro e fundamentava precisamente a confiança de Martin de que a vida e a morte estão nas mãos de um Deus soberano. De fato, toda a causa de Cristo está em suas mãos. E ele cita mais um trecho. 7 anos antes, portanto, com 24 anos, Martin escreveu: o que este mundo seria se Deus não existisse? Se Deus não fosse o soberano do universo, quão infeliz eu seria. Mas o Senhor reina, alegre-se a terra, e a causa de Cristo prevalecerá. Ó minha alma, seja feliz nesta perspectiva. Providência, página 438. Deixa eu lhe dizer, talvez você esteja aí vivendo no tempo, preocupado com o dia da sua morte, não é? O dia da sua partida, como é que vai ser, o que vai ser. Enfim, as pessoas ficam tentando encontrar uma saída. Deus está no controle de tudo. Tudo que já existiu, ou tudo que já existiu, disse Eclesiastes. E tudo que é de ser também já existiu. E Deus vai trazer tudo de novo que já passou. Ou seja, para Deus não tem nada novo. As coisas novas são só para nós. Deus revisita passado, presente e futuro. Isso está acima da nossa condição. Se você olha para a sua vida e fica, por vezes, preocupado com o tempo, com aquilo que você vai fazer, com aquilo que você ainda não conseguiu fazer. Veja, nós não conseguimos controlar o tempo. Só Deus pode controlar o tempo. A vida aqui tem necessariamente alegrias e tristezas, mas veja, espere pelo tempo de Deus para todas as coisas. Remir o tempo, aproveitar o tempo, exige sabedoria, e essa sabedoria que pode e deve vir somente do Espírito Santo. Aprenda a perguntar a Deus qual é o tempo que você tem e em que tempo você está. Eu estou em tempo de construir? Eu estou em tempo de parar? Eu estou em tempo de falar? Eu estou em tempo de calar? Esse tempo é de abraçar ou de afastar-se de abraçar? Este tempo, qual é? Eu preciso discernir. Ó meu Deus, dá-me discernimento. Dá-me da tua direção, para que eu possa me preparar para a eternidade. Por fim, olhe para Cristo. Cristo que, conforme Gálatas capítulo 4, versículo 4, nasceu na plenitude dos tempos, não é? Ele também morreu debaixo dos propósitos do Pai. É verdade. E ele ao terceiro dia ressuscitou para que não precisássemos temer o final do nosso tempo, ou seja, não precisássemos temer a morte. Ele é o perdão, a propiciação dos nossos pecados. E ele está acima do tempo, ele está na eternidade, intercedendo por nós, porque nós ainda não chegamos lá. Coloque diante do Senhor a sua vida e pergunte a Deus: meu Deus, o que eu vou fazer com o tempo que me resta? O que eu preciso fazer para agradar ao Senhor em tudo que eu precisar fazer? Certamente, a sua oração deverá ser a mesma do salmista no Salmo 40, versículo 8, quando diz: Senhor, gosto de fazer a tua vontade. Que Deus te abençoe, rica
e poderosamente. Vamos orar. Meu Deus, obrigado pela tua palavra. Nos ensina a viver no tempo para a glória do teu nome, para que estejamos preparados para a eternidade e todas as nossas decisões te glorifiquem. Dá-nos, ó Deus, a tranquilidade de que a mão do Senhor, a mão invisível da providência, está guiando fortemente o leme da história. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe, graça e paz. Até o próximo episódio.